nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre a ótica de Jesus, sobre a vida de Jesus. Que é algo muito interessante que o reino vivido por Jesus é diferente de tudo, tudo. Tanto daquela época, quanto dos dias atuais, quanto dos dias, dos tempos, de todos os tempos. É diferente do Antigo Testamento, é diferente das palavras também do Novo Testamento. É algo incrível o reino sobre a ótica de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque é um reino de acolhimento, é um reino que traz sombra para o aflito. É um reino que a pessoa ela encontra um ambiente, uma ambiência, uma dimensão de ninho, de aconchego. Então, por exemplo, quando ele trata com as pessoas, quando ele olha para as pessoas, por exemplo, no grupo que ele tinha um zelote miliciano de extrema esquerda, que era o Simão Zelote, que era um grupo miliciano fechado, armado, contra o Império Romano, e ao mesmo tempo ele tinha um publicano cobrador de impostos, que era o Mateus, que era odiado pelo Zelote, e o publicano odiava o Zelote odiava o publicano. E ele nunca foi a pauta dele, a Bíblia nunca registrou ele sentando com os dois e falando: você precisa mudar a sua política e você precisa parar de extorquir os pobres. Se é que Mateus fazia isso. Mas nunca foi a pauta dele. Esse nunca foi o problema dele. Ele nunca falou, por exemplo, para Nicodemos, que era o chefe, o mestre, o suprassumo dos mestres da religião. Ele nunca chegou para Nicodemos e falou: larga tudo, larga esse poder seu do sinédrio, tudo que você manda, e vem me seguir. Não, porque talvez Nicodemos ele gostasse do poder e Jesus não quis mexer nisso. Bastava para Jesus um fundamento ali para Nicodemos, para ensiná-lo, para ensinar para Nicodemos o reino. Bastava isso para Jesus. E também, ele nunca falou para Zaqueu, quando ele foi jantar, ele só queria jantar na casa de Zaqueu. Ele nunca falou para Zaqueu: Zaqueu, você precisa vender tudo e dar metade dos seus bens aos pobres. E tudo que você fez de errado com os pobres, você tem que dar 4 vezes mais. Não foi isso que ele falou para Zaqueu. Ele não falou nada para Zaqueu. Quem falou isso foi Zaqueu para ele. Então a gente está querendo entrar numa linha de pensamento para a gente perceber como é o reino de Deus para Jesus. Então, por exemplo, esse reino de asilo, ele se mostra numa pequena semente, na parábola em Lucas 13, uma pequena semente, quer dizer, é algo muito simples, não é algo complexo. Não é uma estrutura teológica religiosa para se seguir, é uma pequena semente, que ela nasce, ela cresce, e ela vira uma grande árvore, que traz descanso e sombra para as aves, para todos os tipos de aves. E esse reino é um agasalho, é um abrigo. Então, essa grande árvore que temos como reino de Deus, ela não está trancada, ela não escolhe quem vai ficar na sombra. Ela simplesmente ela está oferecida para a humanidade, ela é oferecida para o homem, e o homem pode olhar para ela e falar: eu quero viver ali, eu quero aquela sombra. E nós não podemos dizer para ele: não, você vai ficar nessa sombra se você for assim, assado, se você fizer isso, se você for assim, se você der isso, se você... Não, é apenas uma árvore à disposição da humanidade, para a humanidade ser acolhida. Então, por exemplo, quando Jesus ele veio para oferecer o seu reino e a sua sombra, o seu abrigo, né, ele deu abrigo para as meretrizes, para os pobres, para as crianças, para os rejeitados, para os doentes, mas ele deu abrigo também para os religiosos que queriam mudar a sua mente religiosa. Ele frequentava também, ele fazia parte das discussões religiosas, ele mudava o ambiente dele, ele não estava somente entre o povo, ou a plebe, ou a Galileia das Nações, ele também entrava e transitava entre o meio religioso. Então, para a gente começar a perceber as fronteiras do reino de Deus serem extrapoladas. As pessoas encontravam em Jesus a sua condição humana por inteiro. Muitas pessoas tinham perdido a sua condição humana de sentir, de tocar, de perceber, de pensar, de questionar. Com Jesus elas poderiam e elas faziam, elas questionavam, elas perguntavam, elas não aceitavam, elas duvidavam, elas questionavam. Isso também nos traz um ambiente extremamente fora e excluso do ambiente religioso, onde você não pode ficar questionando e perguntando. Então vejam até onde o reino de Deus vai. O reino de Deus vai até um pagão, uma mulher sírio-fenícia de nação, e liberta o filho e a filha dela, liberta de uma possessão. Por quê? Porque para Jesus não tinha limite de nacionalidade, de limite de política, limite de pensamento sociológico, limite, não tinha isso. O reino de Deus estava lá, a árvore estava lá, e todas as aves que precisavam de um acolhimento para fazer ninho, para morar, para viver, estava lá o reino de Deus à disposição. Então, certa vez, João Batista, em Lucas 7, manda perguntar se ele era mesmo Messias. E ele fala: fala para João Batista que eu estou curando todo mundo,
que os cegos estão vendo, que os mortos são ressuscitados. Eu estou curando todo mundo. Para os pobres é anunciado o reino de Deus. Parece que essa fala dele é uma fala integral. É uma fala assim, o reino de Deus, ele chegou, ele foi estabelecido e todas as pessoas, todo ser humano, ele pode chegar até mim e beber dessa água da vida e fazer parte dessa vida, desse reino, sem distinção, sem exclusão, sem parâmetro. Ele não trouxe uma estrutura para as pessoas seguir. Ele não entrou na religião daquela época, que era a religião correta até então, que trazia a palavra de Deus para a humanidade. Ele não entrou e estruturou aquilo. Ele não teve essa ambição de entrar e chegar e falar: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Davi, eu sou da genealogia de Davi, e o meu primo João Batista vai ser o sumo sacerdote, e nós vamos mudar algumas coisas aqui para oferecer para a humanidade a nossa religião, para eles entrarem na nossa estrutura religiosa, obedecerem às nossas leis, viverem como a gente, e eu vou dominar o Império Romano, e a nossa religião vai dominar o mundo. Glória a Deus, aleluia. Não. Pelo contrário, os religiosos eram o alvo dele constantemente. Apesar também da misericórdia dele para com os religiosos. Mas a maior crítica de Jesus não era para uma meretriz, uma prostituta, nem para um publicano, nem para os pecadores. Era justamente para a religião. E nós queremos criar um ambiente onde nós temos leis, onde nós temos regras, onde eu ouvi dizer essa semana assim, que o ambiente em que eu estou, eu acolho a todos, mas eu não posso integrar a todos. Que loucura, mano. Uma doideira isso. Essa rejeição. Essa separação. Para você chegar nessa sombra dessa árvore, você tem que seguir esse roteiro, você tem que ser assim, assim, assim. Nós oferecemos para você essa religião como essa árvore, e não pode ser assim. Porque Jesus, ele pegava o homem por inteiro, por completo, a sua personalidade, os seus dons, os seus talentos, as suas enfermidades, e ele investia no homem, ele oferecia para o homem um abrigo seguro, um porto seguro. Então, era assim, ele não trazia uma estrutura para se viver. Simplesmente a vida dele era uma estrutura para o homem. E parece que nós estamos fazendo algumas coisas esquisitas, né? Eu postei essa semana advérbio de adversidade. Advérbio de adversidade, sabe o que é? É o mais, porém, entretanto, todavia. Então é assim, aqui o reino de Deus é uma árvore para você descansar, tá aqui. Mas, não tem mais. Não tem mais. E a pessoa que olha para a árvore e fala: eu quero morar aqui. Ela já tá confessando que ela deseja morar, que ela deseja fazer parte do reino. E todos os processos após essa confissão são processos do Espírito Santo dentro dela, e nós não temos que meter o dedo em nada. Nós não temos que separar nada, e nós não temos que colocar limite em nada. Não existe o mais. Não existe o mais. A árvore está lá, e não existe o mais. Está lá para as pessoas olharem e desejarem: eu quero morar lá. Outras vão olhar e falar assim: não quero isso. Não quero morar lá, eu quero viver livre, quero fazer da minha vida o que eu bem entender. Tudo bem. Mas quem quer morar lá, não existe mais. Não existe assim: eu vou acolher, mas não vai ser integralizado. Que isso, que doideira, que loucura. Você está separando as coisas, não pode separar as coisas. Jesus nunca separou nada. Não existe mais. Não existe o advérbio de adversidade. No reino não existe. No reino está ali, para todos, para você, para mim. A gente desejar: eu quero morar ali. Jesus vem e fala: pode vir. Ele não vem e fala: pode vir, mas aqui, mas nós temos uma estrutura, nós temos regras, nós temos leis, nós temos mandamentos, nós temos dia, nós temos clero, nós temos sacerdote, nós temos sábado, nós temos sacrifício, nós temos festas, nós temos... Segue isso. Você quer seguir isso? Eu não quero seguir isso. Eu quero o reino. Eu quero a diversidade do reino. Eu quero a pluralidade do reino. Eu quero viver do lado de pessoas plurais e diversas. O mundo é assim, o mundo é plural. E o reino está à disposição do mundo plural. O reino está à disposição das pessoas que simplesmente desejam morar no reino. E simplesmente, esse é o início, é o start, é o processo de uma transformação em que nós não colocamos a mão. Porque simplesmente a pessoa decidiu e ela definiu, e o desejo dela é morar naquela árvore. E não existe mais, porém, porque ela deseja, e quando ela deseja, nós ficamos quietos. Desejamos que ela venha, e ela more, e ela viva o reino de Deus. Amém?